Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um dia aqui de leitura edificante, baseados aí nos 365 hábitos poderosos de Paulo Roche. Então, são hábitos poderosos e simples, como assim já relatado, né? Então, é como se fosse um livro guia. Nós abrimos a leitura, a gente faz a leitura e a partir daí os insights vêm para deixar a boa palavra entrar, né? Inalar este poder, inspirando. Então, nós vamos recorrer àquilo que prima a saúde de todo humano. Eu costumo dizer que é a respiração. Então, nada mais do que iniciarmos aqui o vídeo, inclusive no estado de gratidão. Se você está aqui me vendo, independente dos conflitos que, parabéns, você está prestes a resolver, porque a vida é sobre isso, né? Então, continua aqui comigo. Mas antes, pessoal, aproveito para agradecer a todos que aqui estão inscritos, aqueles também que estão aqui primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Gislaine Abadia, fisioterapeuta e terapeuta. Portanto, meu saúde fala da saúde em todos os aspectos, né? Então nós vamos tratar aqui questões que vão ser relevantes para que você compreenda-se melhor e mais do que isso, para que se cuide melhor. Então aqui o primeiro incentivo é essa tão falada mudança de hábito, pois 2026 chegou e ele não fará do seu ano um ano novo se você continuar sendo aquela velha pessoa. E habitue-se você daí também. Quem é você para responder isso com propósito genuíno? Você vai se despojar das questões que vem resolver a nível emocional, em todos os âmbitos, seja a nível da sua família de origem, né? Então, seu papai e mamãe, seja a nível dos seus avós, bisavós, tataravós, seus antepassados, não apenas familiares genéticos, mas, sobretudo, corresponde também a você nivelar, né? Num seguinte sentido de reequilíbrio, sobre as nuances aí das ações, né, que você vê como efeito hoje na sua vida, a âmbito não só familiar, mas sobretudo não só de ancestralidade, mas sim de uma civilização. Então, muitas vezes, nós vamos perceber que não estamos morando numa cidade ao acaso, que não estamos num país ao acaso. Então, existem aí várias formas, né, de aprendizado, de lições, aquelas que a gente pede, mas nos esquecemos diante de algo que nos acontece e não é tão bom, tá? Porque o motivo do aprendizado, ele vem aí, nesses ensejos daquilo que não nos agrada, ele vem a partir de conflitos, né? Então são o quê? Demandas que vão chegando até nós e a gente pensa, isso aqui é por acaso, que coincidência. Pessoal, não existe coincidência. Vamos colocar coerência em tudo e vamos dar relevância a todos os contatos com as demais pessoas, tá? E quanto mais com a sua família, né? Então, âmbito familiar, até a nível religioso, vou aqui citar uma das religiões do kardecismo, traz que é simples, tá? Entendermos aí. A gente compreende a fatura. O que acontece? Você vem no âmbito familiar, onde você jamais escolheria eles como amigos, às vezes. Não são todos, tá? Tô falando aqui a sua grande maioria. Nós estamos num contexto familiar, onde se fôssemos escolhê-los como amigos, não os elegeríamos, tá? Então Deus já te coloca numa família que ali está tanto base do seu esteio, ou seja, para você lidar com aquele emocional que o fez lá num passado se reunir àquele clã, tá? E hoje, fazendo prevalecer alguma discórdia, moléstias, conflitos, traumas, né? Guerras, vocês se veem juntos novamente no mesmo contexto. E olha quão maravilhoso Deus é para abrandar o coração tanto de mãe e filho, pai e filhos. O que acontece? Você aprende a amar aquele serzinho desde intraútero. Então a mulher já está gestante e aprende a amar, né? Aprende a amar. E é um ser até, né, a princípio, claro, inocente. Então o humano é o único que precisa de um cuidado
precioso, eu diria, depois que nasce. Na natureza, os animais nascem prontos, né? Então, a fêmea, ela praticamente despeja ali a sua cria e ele já vai dar conta de fazer aquilo que lhe compete, na consciência de um animal, porque ele tem, né, o instinto de sobrevivência. Nós, aí vocês perguntando, mas Gi, nós não temos o instinto de sobrevivência? Temos, tanto é que tem gente que só usa ele. Então o canal é sobre isso. Por que que, e nem tão pouco, comparando aqui o nascimento de um animalzinho de Deus, eu estou querendo falar mal do nascimento de um humano, tá? Muito pelo contrário. Então, pega o fio da meada. O humano, repito, é o único que precisa de cuidados quando nasce. Então, ao animal, né, poucas coisas são necessárias. O que acontece conosco? Nós vamos andar, a bem da palavra, né, dependendo, porque agora as crianças estão nascendo mais espertas, dos 6 meses até 1 ano, né, nós vamos começar a falar também. Então nós vamos desenvolvendo o cognitivo, e isso faz parte da minha vida profissional, né? O desenvolvimento ali da psicomotricidade, né, que a gente fala, do bebê, da primeira infância, é extremamente importante e vai se desenvolvendo aos poucos. Por quê, gente? Porque, Gi, o humano é um ser muito complexo. Então ele não tem só aquela qualidade aqui citada do animal, que é simples. Ele vai responder, né? Ele vai corresponder à natureza, a Deus, de acordo com os seus instintos. O humano não. Além dele ter essa parte de animal, que em muitos está exacerbada, repito, fecha adendo. Então, ao humano compete o quê? Lidar com diversas outras nuances do seu ser. Então, ser na integralidade, convenhamos, é necessário repetir ad eterno, inclusive, porque nem todo mundo compreende isso a princípio, e nós repetiremos. Estamos aqui para isso. É como eu disse, quando o ser humano começa a despertar, ele tem um êxtase em auxiliar. Porque o humano desperto mesmo, ele já compreendeu que não existe certo ou errado, que existe a livre-arbítrio. E há aqueles que já por arbítrio não estão mais livres, porque estão ali enovelados nos efeitos das causas que criou, né? Assim como nós também, né? Todos nós. Isso é dado a todo humano, tá? Não estou me tirando do balaio, não. Mas quando um humano mostra mesmo que começou a despertar, porque não é falar, gente, é começar. Quais seus atos? São mais altruístas ou egoístas? Então é sobre isso. Fecha aí esse outro parêntese. Naturalmente, o humano vai ver que ele não tem só a simplicidade e a pureza genuína de um animal. E, portanto, ele também não tem aquele lado que vai o tornar como uma verdadeira fera, né? Uma fera raivosa, uma fera que está ali para abrir a boca e matar um, porque está querendo manifestar proteção à sua prole. Gente, não estamos mais na era das cavernas. E hoje o que mais se vê são humanos que têm até gravatas, né? Em todas as instâncias. Para quem quiser pegar o trocadilho aí, tem até gravatas. No entanto, eles têm um maquinário assim, ó, terrível. Só usam o cérebro reptiliano, né, para ofender o outro, para se proteger, os seus medinhos, porque no fundo alguém que ataca, feito fera, ele está se protegendo. Então esse logo é vítima. Logo, eles precisam muito dos cuidados daqueles os quais estão demonstrando, tá? Veja bem, não basta falar, que estão despertando, porque quem vai os auxiliar? Então, estas pessoas que se utilizam muito mais, né, pelas suas práticas, eu digo, que não é julgamento, é o que é, né? Então, pelas suas práticas, se utilizam muito mais de um cérebro reptiliano, engendrado ali nas mais diversas trevas que ele já viveu. Não deu conta de sanar lá num passado, que às vezes não é nem tão recente, tá? Muitas vezes esse passado se perpetua
A éons de vida, inclusive, é como eu disse, às vezes não é nem só aqui na Terra. E aí eles vêm se insinuar no entorno e acabam auxiliando quem? Não é a Deus, estão auxiliando a Mamon, né? Então, por isso que a gente sempre pergunta, isso não é nada religioso, tá? Então, a essas pessoas que estão nesses engendramentos de trauma, se utilizam como subterfúgio o quê? O medo. Elas se conectam com o medo porque tem medo dentro. Então, naturalmente, gente, todo mundo tem medo, tá? A âmbito de... Eu estou falando aqui num apanhado geral e contemplando o quê? O humano que vive constantemente no medo, padroniza isso para sua vida, são paradigmas que ele vive. Então, quais os padrões você alimenta? Você pode sentir medo, é diferente de você ser um humano que está ali conspurcado com medo, tá? É bem diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E as emoções primitivas, né, esses sentimentos primitivos, medo, tristeza, assim também como alegria, amor, eles são na equivalência aquilo que o humano consegue ser, né, e despojar do lado inverso deles. Então, muitas pessoas estão fomentando, né, aumentando o quantum energético de acesso aos medos, porque existe um campo morfogenético, né? Então, Rupert Sheldrake, ele trouxe que existe um campo morfogenético, então isso é mecânica quântica. Então, você está alimentando o quê? O medo que incutem em você é onde você fechou ressonância, né? Então, sentir medo é do humano para se proteger, mas a gente não precisa ficar reagindo ao medo. Muito pelo contrário, o humano que está mostrando que se está despertando, ele troca reações por ações. De que forma? Como o humano pode adquirir um hábito excelente, e agora mesmo, já que aqui falamos sempre de hábitos melhores, é ele poder se dirigir diante da vida a considerar que reflita antes de reagir. Chegou algo não tão bom? Então, primeiro, inspira, expira. Oxigena o cérebro, salienta que você é um ser que faz ali suas melhores associações cognitivas com o que lhe chega, que você tem inteligência, que você tem um arcabouço mental especializado, o que se requer para você compreenda aquilo que está agindo no seu entorno. Não reaja àquilo. Então, respira e inspira, tá? Respira. A inspiração e a expiração ajudam a acalmar. Em outras palavras, você se acalmando, naturalmente, você não vai dirigir reações do seu mental inferior que foi engatilhado com emoções que você não gostou do que viu, do que sentiu, do que aconteceu com você. Naturalmente, a partir do momento que você se acalmou, você já pode fazer a pergunta: qual o propósito disso na minha vida? E você decide dar respostas. Então vamos, ao invés de reagir, né, a tudo que nos acontece, vamos desenvolver justamente o que Deus, né, colocou para dirigir nosso intelecto de forma melhor. Porque depende só da nossa decisão. Então, quais são suas escolhas? Você quer ser um humano melhor? O mundo é reflexo seu. Então, desses 8 bi, enquanto as pessoas estiverem reagindo, abrindo a boca para querer engolir o irmão do lado, só porque o irmão já sabe coisas que ele não sabe, ou porque o irmão é capaz de fazer coisas que ele não faz ainda, ou que ele já passou por isso e não tem coragem mais. Então, não é sobre julgamento, não é sobre crítica, é sobre você refletir no mundo quem já é. Então, o mundo é só um reflexo seu. E acredite, quando você vai lidando, né, com estas crenças que o limitam por hora, você percebe que elas vieram com muito valor, porque você as valorizou. Se você já deu um cheque nelas, já aparou as arestas, né? Já se desvencilhou de alguns paradigmas não tão bons, você percebe que, né? O mundo está aí para todos os efeitos, de acordo com o observador. Então, se você é um observador melhor, você colapsa a melhor função de onda. Então, vamos parar, né? De ser só partícula de medo. Vamos parar de alimentar isso, né? Ou então até numa onda que é tão severa,
tão nefasta que flui, né? A torta e a direita. Para onde a gente olha, a gente vê, sim, maldade? Vimos. Só que se você não polarizar a maldade, se você não polarizar o negativo, naturalmente, você já estará pronto para fazer a seguinte pergunta: qual o propósito disso na minha vida? E vai compreender que falar sobre você ou falar sobre o mundo, no fundo é a mesma coisa. O que você vê lá fora é aquilo que você põe foco. Então não estou falando que você não vai ver maldade. Gente, existem... Poxa vida, como a introdução hoje está durando, hein? Existem seres que... é bom falarmos isso, porque eu nem diria que é mais polêmico, todo mundo já sabe. Hoje em dia não tem um humano na Terra que não saiba que dentro das próprias religiões, e eu gosto desse assunto, né? Por quê? Para não nos desfazermos daqueles humanos que deixam um bom legado positivo lá dentro das religiões. O lado bom da religião, que é de fato demonstrar o religare com Deus. Então tem aquelas pessoas que já têm o religare com o Papai do Céu através do momento onde ele acorda, é natural dele, tudo bem, mas tem aquele que já teve isso em outras vidas, mas que nessa vida ele tomou afinco ali no propósito de auxiliar justamente aqueles religiosos fanáticos, né, ortodoxos, que não enxergam um palmo à frente de suas mãos, são totalmente vulneráveis à Matrix, achando que estão servindo a Deus e servem a Mamon. Pronto. Só se a gente colocasse um simples exemplo, que seria o seguinte: se você não conhece algo, não fala mal. Então, é como se diz o princípio da eubiose, né? Desculpem, o princípio da eubiose. Não tome algo que você ouviu como pura verdade, pois se assim for, logo você poderá deixar de acrescentar àquela verdade que chegou, né? Então vamos lembrar, todo mundo como indivíduo tem por Deus dentro de si a melhor manifestação. Então você sempre está pronto para acrescentar aquelas verdades, né, que lhe chegam. E também não tenha aquilo que lhe chega como mentira, porque onde há fumaça há fogo. E aquilo que você colocou como mentira hoje, você fecha as portas e deixa de obter conhecimentos indizíveis a partir daí. E como nada é por acaso, depois lá de uns 6 meses, você vai ver que aquelas palavras foram um tanto perturbadoras para sua mente, que estava em crença limitante, né? E aqui, aproveitando a deixa, isso é bem forte, e para refletirmos, não existe nada que você tenha ouvido falar que não exista. Até para ser redundante na frase. Não existe absolutamente nada que você tenha ouvido falar a respeito que não exista. Então, estudos, né, experimentos científicos mostraram que até mesmo a fumaça de um livro contém o conhecimento, as informações dele. E você pode utilizar isso como sabedoria. Igual, por exemplo, vamos lembrar aqui Edgar Cayce. Vocês já ouviram falar de Edgar Cayce? Pois é, depois vocês vão lá procurar. Edgar Cayce, faça como ele, ressoe como ele hoje. Então, às vezes você está aí com pilhas de livros, tendo que estudar porque você está com afinco. Então, enquanto muitos estão escolhendo só praticar hedonismo, não que isso seja errado, né? Mas tem gente que fica nisso a vida inteira, né? Encarnações e encarnações, só no hedonismo. E nunca quer hora para estudo. E aí depois, quando alguém estudou, vai lá e coloca em prol do outro, vai lá e ainda marreta, né? Porque, claro, então, prego que se destaca é martelado. E se você daí tem sido um prego, se tem pessoas te martelando, deixa martelar. Porque é necessário que venham os escândalos, justamente porque a ordem, ela só vem a partir do momento que se faz o caos visível a mais e mais pessoas. Então é necessário que os escândalos venham, mas ai daqueles por onde vier. A leitura de hoje. 9 de janeiro de 2026. Escute música. A primeira mudança notável nos nossos hábitos de audição começou no fim do século XIX, com a chegada da tecnologia para gravar e reproduzir uma performance musical. O gramofone permitiu, pela primeira vez, apreciar a música em casa, em qualquer horário. De lá para cá, outras inovações tecnológicas surgiram,
como a fita cassete, os LPs e, posteriormente, os CDs e DVDs. Atualmente, vivemos a era digital, onde o hábito de ouvir música em streaming, execução online, ganha cada vez mais espaço em todo o mundo. Independentemente da plataforma utilizada, o poder da música é visto no decorrer da história da humanidade. A música tem o poder de aguçar a nossa memória afetiva, transformar a nossa energia e traduzir os nossos sentimentos. A música fala diretamente com a parte límbica do cérebro, região responsável pelas emoções, prazer, motivação e afetividade, liberando dopamina e causando sensação de puro bem-estar ao corpo e à alma. A partir de agora, pense na música como uma aliada poderosa, ouça-a sem moderação. Ei, pessoal, nossa, olha que bênção de leitura, escute música. Pessoal, e assim, e sem preconceito, escute música de verdade, tá? Música mesmo, propriamente dita, música aos seus ouvidos, porque nem tudo aquilo que lhe agrada no contexto de você estar enraizado nos paradigmas vigentes, né, da sociedade, se agrada o seu emocional, você acha que é música? Nem sempre. Existem lixos sonoros, não estou citando aqui, tá? Tem aí para os mais diversos e variados gostos, e aliando aí a questão de ser agradável auditivamente e fluir na nossa essência de sermos, né, um humano na equivalência de fractal divino, você jamais gostaria de algo que compactua com letras musicais, né, que difamam o humano, que prejudicam o indivíduo de alguma forma. E se você ainda gosta disso, tá tudo bem. Aqui é só um espaço para esclarecimento. Talvez um dia você compreenda. E aqui eu faço, inclusive, o seguinte convite. Vocês já ouviram música clássica? Com certeza, né? Então, se você gosta, e a música clássica, quando você ouve, ela te detém, ela te traz harmonia e paz, isso é um bom motivo para você compreender que está ressoando com coisas boas. Não desclassificando as demais músicas, mas aqui eu cito uma daquelas que a efeito energético visível, ela faz bem. Ela faz tanto bem que aqui mesmo, esse autor do livro, ele ressaltou que a partir do século XIX, ela foi padronizada. Então agora eu entendi o porquê. Eu discorri tanto tempo antes de fazer a leitura de hoje. Eu já estava ressonando nisso. Então nós sabemos aí que tem algumas famílias detentoras de um poderio. Por quê? Qual que é o maior poder aqui na Terra, gente? É o financeiro. Se você tem dinheiro, você detém muitos, né? Você detém poder ao próximo, você manipula, você organiza tudo do jeito que quer. Então você já ouviu falar dos Rockefeller? Então, essa é a teoria de conspiração? Não, é prática. Eles praticam conspiração mesmo, é prática, não é teoria, tá? Eles praticam. Vai estudar o que foi estipulado para uma gravadora musical. Saiu desse padrão, não lança música. E muito pelo contrário, o que eles querem é aqueles que servem a mamon. Hoje, olha para vocês verem o tipo de, entre aspas, música que até artistas fomentam na vida do indivíduo. Gente, vamos aqui fazer uma outra lembrança muito importante. Um oriental muito famoso chamado Masaru Emoto, ele estudou que a água, ela capta a influência energética. Então, ele fez ali experimentos, os quais são famosos até hoje, e elas te levam a se compreender melhor. Por quê? Nós somos 70% água, equivalente a emoções, né? E sabemos que o humano, ele não é só físico, mas ele é emocional, ele é bioquímico. E mais do que uma bioquímica, que ela vai estar ali para corresponder à energia. Então nós somos elétricos, magnéticos, o humano é tudo que ele consegue ver ao seu redor. Tá ok? Então, experiência de Masaru Emoto. Ele submeteu
uma amostra de água, né? Ao som de músicas clássicas, ao som da natureza, por exemplo, de pássaros cantando, né? O gorjear de pássaros. Submeteu outra amostra de água, onde ele falava coisas não tão boas, críticas. Mais do que isso, ao som ali de um trânsito caótico, barulhos, coisas distantes de um padrão harmônico. E, por exemplo, ao som de heavy metal, com todo respeito a quem gosta de rock, tá, gente? Que até eu, inclusive, gosto. Ao colocar ao microscópio, ele identificou que as moléculas da água estavam sem padrões de simetria. Estavam totalmente assimétricas, ondas contorcidas, feia. De um outro lado, onde havia, né, boas palavras impregnadas, a água revelou uma geometria sagrada linda, que é inclusive utilizada até hoje como desenho de uma molécula de gelo ou molécula de água, em desenhos, em filmes. Então, a água, quando ela é bem tratada, ela já demonstra o que vira. Imagine nós, humanos, totalmente vulneráveis, pois como aqui o que eu disse, tudo tem sua consciência, o reino animal tem, nós também, mas você não é só animal, não deve continuar esse ensino, não deve, né? Mas assim, não é uma questão da sua aceitação. Se não houver o aprendizado e a lição que lhe cabe, não tem porquê falarmos aqui que isso é errado. Então não é sobre certo e errado, é sobre a dinâmica da vida. Então, naturalmente, se você quer uma colheita tranquila, observa o que está plantando. É tão bom, por isso que ele põe o véu do esquecimento, porque você vem numa família propícia a sair do ódio, tá? E ir para o amor. Porque todo mundo foi criado no amor. Se você tá no ódio, você se colocou nele, Deus não te pôs nele. Deus criou o amor, vou repetir. Naturalmente, se você está ainda manifestando ódio na sua vida, é o que você veio tratar. Então existe a inconsciência, né? E existe o subconsciente, que está ali intermediando, que você coloca a consciência. Então vamos nos conscientizar hoje que sim, Centelha, quando você ouve uma música, ela influencia a energia que é mais do mesmo que você consegue ser, porque se você ressonou, você ainda tem aquilo para retratar, ou como sombra ou como luz, né? Para se iluminar de fato, para se esclarecer, para se limpar, para se purificar. Então, as sombras, toda reverência a elas que nos ensinam. As questões um tanto difíceis, toda reverência a elas. Então, vamos fazer igual a sabedoria do rei Salomão. Quando você pede sabedoria para Deus, é isso. É você simplesmente pegar ali seus 72 demônios, porque eles estão dentro de você, e tratar eles dentro de você. Você fugiu deles? Não. Quem foge dos seus demônios, fomenta eles no externo. Não fuja das suas sombras, não fuja das doenças, não fuja dos seus incômodos. Inclusive, ao ouvir uma palavra que simplesmente ela é só diferente daquilo que você está acostumado a ouvir. Então, pessoal, naturalmente, qual o convite de hoje? Ouça uma boa música. O próprio livro revelou: se nós somos energia, tudo é energia, a música tem energia, carrega uma energia. E se você está ressoando com energias não benevolentes, trata, contribua com o canal, dá o like, comenta, compartilha, porque você fortalece a egrégora, né? Então vamos ser honrados com altruísmo. Já que falamos de música, ouçam boa música, ouçam música clássica. Então nem que seja, eu opino que coloquem por hora Ave Maria de Schubert e ouça ela, para você ver se não muda algo na sua vida. Quero ver você aqui amanhã, tá batendo nos vídeos e falando que recebeu graça. Quando você se muda, o mundo muda junto. Então beijos, muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Namastê.